Shalom, crianças, tudo bem com vocês? Bom, para quem não me conhece, eu sou chamado aí de Tio Léo, mas tem alguns outros apelidos aí como Pizzaria. Não sou eu, não sou, esquece o que eu falei, não sou eu. Enfim, para quem não me conhece, eu sou o Tio Léo. Para quem me conhece, eu ainda sou o Tio Léo. E hoje estamos aqui para mais uma aula do Ministério Infantil, mais uma aulinha separada para vocês. Então, vem comigo, presta atenção, Bíblia na mão, Jesus Cristo no coração e vamos embora. A nossa história, ela se baseia no livro de Reis, Primeira Reis, a partir do capítulo 1, capítulo 2, por aí. E aí nós vamos falar sobre a história do rei Salomão. Para quem não sabe, o rei Salomão foi o filho do rei Davi. O rei Davi foi um dos reis mais importantes da história de Israel. Tanto é que na bandeira de Israel tem aquela estrela que a gente chama de estrela de Davi, que foi ele que instituiu e foi ele que deu aí continuidade para ter essa bandeira. Então, ou seja, o rei Davi foi um rei conhecidíssimo, um rei famosíssimo, um dos maiores reis da história de Israel, se não o maior que já teve, em humanos, obviamente. Mas aí, rei Davi, com o tempo, ele vai passando pelas coisas, vai envelhecendo, vai tendo mais idade, e aí chegou um momento que ele teve que passar o trono dele para frente. O rei Davi não era alguém imortal, não era um ser humano que ia reinar para sempre, e ele mesmo já sabia disso. Então, desde que ele foi tendo seus filhos, ele foi educando os filhos dele, preparando os filhos dele, para um dia, vai que aí um deles ia ser rei. E um desses filhos de Davi foi Salomão. Então, o contexto é o seguinte: rei Davi, um dos maiores reis da história de Israel, envelhece, está ficando mais velho, está ficando com mais idade e precisa passar o trono para frente. Imagina a responsabilidade que tem nesse fato. Imagina a pressão, o quão difícil é ser alguém assumir um trono de um rei tão importante que nem foi Davi. E essa responsabilidade foi toda para Salomão. Para você ter uma ideia, o rei Davi, quando ele começou a ser rei, ele já tinha uns 30 anos. Ele não era muito velho, mas também não era muito novo. Então ele já estava ali, numa idade interessante, uma idade boa para ser rei. Diferente do rei Salomão, que começou a ser rei com 20 anos, 10 anos a menos do que Davi. Salomão era um jovem, tinha acabado de ser adolescente, tinha acabado de viver aquelas coisas que vocês estão vivendo, que os amigos de vocês estão vivendo, que o pessoal do Shalom Team está vivendo. Então Salomão estava nessa pegada, estava nesse momento da sua vida, e ele tem a responsabilidade gigantesca de assumir o trono do pai dele. Mas aí Salomão já estava sendo preparado para isso, mas ele não era perfeito também. Certo dia, Salomão foi ensinado pelo seu pai, Davi, a oferecer ofertas para Deus, a entregar alimentos, a entregar animais, a fazer cultos e celebrações para Deus, que nem o seu pai Davi havia ensinado. E um dia ele estava realizando um desses cultos, estava entregando as ofertas dele para Deus, e Deus apareceu para ele. Não pessoalmente, obviamente, porque que nem Moisés, que foi um pouquinho antes, Moisés mesmo, quando Deus apareceu só as costas, assim, só um pouquinho, quase que Moisés não aguenta, de tão perfeito, de tão incrível, tão maravilhoso que é a imagem de Deus. Então Deus não apareceu pessoalmente para Salomão. Aí Deus aparece para Salomão e pergunta para ele: o que você quer que eu faça por você? Nossa, imagina se receber essa pergunta de Deus. Nossa, eu ia pedir um monte de chocolate, eu ia pedir viagem para Disney, para Cancún, para Portugal. Eu ia pedir um monte de coisa, ia pedir um ursinho de pelúcia do tamanho
do Brasil, ia pedir um monte de coisa. E Deus chega em Salomão e pergunta: o que você quer que eu faça por você? Pode pedir qualquer coisa, pode pedir qualquer coisa. E aí Salomão lembra dos ensinamentos do pai dele. Davi falava muito para Salomão: olha, para ser rei é importante ser inteligente, é importante ser sábio, é importante ser bondoso, é importante ser fiel. E aí Salomão lembra daquilo que o pai dele falava para ele, e aí ele pede para Deus: olha Deus, eu não quero muita coisa, sabe? Eu só quero que o Senhor me dê sabedoria para eu conseguir reinar de um jeito que eu possa te alegrar. Então eu quero ter a sabedoria para eu conseguir cuidar desse povo que o Senhor me deu. Eu quero sabedoria para não cometer erros tão grandiosos como muitas pessoas cometeram, como Saul cometeu. Eu quero ter essa sabedoria para diferenciar o que é bom, o que é ruim, saber o que é certo. E aí Deus percebe a humildade e a bondade que tem no coração de Salomão. Imagina, se ele perguntasse para qualquer pessoa, qualquer outra pessoa, talvez a pessoa responderia aquilo que eu falei: carro, dinheiro, comida, viagem, qualquer coisa, ouro, prata, roupa. E ele faz essa pergunta e ele encontra alguém que responde algo tão simples e que muita gente não está nem aí, que é ser sábio. Muitas pessoas olhariam para ele e falam: nada a ver, nossa, que pedido ruim, cara, você podia pedir tanta coisa, você pediu isso? Mas Salomão era diferente, Salomão era diferenciado. Salomão ouvia os conselhos do pai dele e Salomão queria ser um baita rei. Salomão queria ser um homem de Deus. Salomão queria ser importante na vida daquele povo. Salomão queria cuidar daquele povo. E aí ele pediu sabedoria. E aí Deus fica completamente feliz, completamente contente com a resposta de Salomão. Deus mesmo fala: olha, porque já que você não pediu ouro, já que você não pediu prata, já que você não pediu dinheiro, já que você não pediu tantas outras coisas e me pediu sabedoria, eu vou te dar. Só que eu não vou te dar qualquer sabedoria. Você não vai ser só um homem sábio. Você vai ser o homem mais sábio que já pisou nessa terra. Então Deus percebe o pedido humilde e bondoso que Salomão fez e fica tão contente que ele toma a decisão de aumentar e de melhorar esse pedido, melhorar essa resposta para Salomão. E torna Salomão o homem mais inteligente que existia naquela época, que já existiu até aquela época e que já existiu até hoje, até amanhã, até depois de amanhã. Então um pedido feito com coração, um pedido feito de maneira humilde, de maneira bondosa, alegrou o coração de Deus e Deus fez muito mais. O que nós podemos entender com isso? Que Deus pode sim nos dar um monte de coisa, como carro, Deus pode nos dar essas coisas, dinheiro, Deus pode. Mas essas coisas não são tão importantes que nem a sabedoria, que nem a bondade, que nem a fidelidade que Deus pode nos dar, que Deus pede de nós e que Deus nos dá. Então, pense nisso. Salomão fez um pedido diferenciado. Salomão foi chamado de louco por algumas pessoas porque ele resolveu pedir alguma coisa que quase ninguém pediu. Mas olha, as pessoas lembram de Salomão até hoje. Talvez se ele tivesse pedido ouro, ninguém saberia quem é Salomão, quem foi Salomão, o que fez Salomão, ninguém saberia. Mas ele pediu sabedoria e ele é lembrado até hoje de maneira feliz, de maneira alegre. Ele é um exemplo para muitas pessoas e foi um rei super importante na história de Israel. É lembrado até hoje pelos israelitas, pelos judeus. Então a sabedoria dada por Deus, ser sábio, buscar inteligência, buscar a sabedoria é muito mais importante do que ter dinheiro, do que ter bastante comida, tipo chocolate, bastante doce. Sabedoria é muito mais importante do que isso. Tanto é que Salomão usou da sabedoria dele para ganhar muitas coisas. Através da sabedoria de Salomão, ele resolveu vários problemas, ele foi justo, ele foi bondoso, ele foi fiel. E além de tudo isso, ele ainda ganhou muita coisa que nem essa, sabe? De comida, de roupa, de dinheiro. Salomão, mesmo pedindo sabedoria, conseguiu tudo isso depois, graças ao pedido que ele fez.
Então, sabedoria é muito mais importante do que qualquer outra coisa no mundo que a gente vive. Então, o conselho que eu deixo para vocês é: busquem sabedoria, leiam a Bíblia. Aqui, ó, o livro mais sábio, com maiores histórias, com as melhores histórias, com os melhores, maiores conselhos que pode existir. Tá aqui, ó. Você tem na sua casa, você pode ler, você pode reler, você pode tirar dúvida. E assim você pode ficar cada vez mais sábio e chegar perto do que Salomão foi. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado da aula. E antes de encerrar, eu convido vocês a orar junto comigo. Amém? Senhor Deus, muito obrigado por essa aula. Muito obrigado pela vida dessa criança que está assistindo essa aula. Muito obrigado pela vida da família dela, Pai. Muito obrigado por essa oportunidade, Senhor. Mas eu peço, Pai, que depois dessa aula, que essa criança, Pai, guarde isso na memória. Que ela leve isso para frente, Senhor. E que, Senhor, ajude ela a ganhar sabedoria. Ajude ela a ser que nem Salomão, a buscar sabedoria igual Salomão. E ser inteligente e chegar perto do que Salomão foi. Porque a sabedoria é muito mais importante do que qualquer outra coisa nesse mundo, além da sua presença, ó Pai. Então, ó Pai, que o Senhor possa nos ajudar a ser cada vez mais sábio. Que a gente possa entender a sua palavra, orar e falar contigo e se tornar o melhor possível dentro da sua vontade. Muito obrigado, em nome de Jesus. Amém. Bom, espero que vocês tenham gostado e até a próxima.